Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje no gabinete de Duarte Pacheco, deputado do PSD e também secretário da Mesa da Assembleia da República, aqui no seu local de trabalho. Muito bem-vindo, Sr. Deputado. Eu agradeço o convite e é um prazer estar convosco. E começando a falar da sua vida, e temos aqui muitos assuntos para conversar, quais é que são as memórias que tem mais de crescer em Sobral de Montagraço, em Torres Vedras? Memórias. Primeiro, que nós temos sempre memórias felizes e outras menos felizes, não é? Eu cresci no Sobral, onde fui à escola, recordo a minha professora, recordo as faltas de água frequentes e ter que ir com os garrafões ao chafariz buscar água, ou ainda termos que tomar banho às 3 ou às 4 da manhã, porque como a água, nas zonas altas, a água era muito fraca, nas zonas altas, e sobretudo nos primeiros andares, etc., a água durante o dia não chegava. Só quando as pessoas estavam genericamente a dormir é que nós tínhamos água na torneira. E então tínhamos que aproveitar aquela hora em que as pessoas estavam normalmente a dormir, punhamos o despertador para ir tomar banho e depois poder retomar. Claro que também tenho memórias dos colegas de escola. Há algo que me marcou muito, a morte da minha mãe. Já lá vão mais de 40 anos, mas foi um dia muito duro e também da política, claro. Desde muito jovem que me envolvi em política. E falando também em política, e não pude deixar de reparar na sua data de nascimento, como é que foi o seu 10º aniversário? Há alguma memória especial desse dia? Não percebi que havia algo, o dia 25 de novembro, percebi que havia algo, porque não tive aulas, né? E nós quando somos miúdos, o facto de não ter aulas é logo um motivo de festa. E, portanto, percebi que havia algo que estava a passar. Mas nós vivemos, a minha família viveu com muita intensidade a Revolução e o período seguinte à Revolução. Eu acho que não é só a minha família, acho que todo o país, todas as pessoas, porque, claro, foram momentos de entusiasmo, de liberdade que as pessoas não estavam habituadas e, portanto, vivemos todos. Uma festa política era uma verdadeira festa, independentemente de ser mais à esquerda ou mais à direita, era uma alegria irmos defender aquilo em que nós acreditávamos. E, portanto, todo o ano 74, 75 foi vivido com muita intensidade e eu vivia. O meu pai sempre esteve muito ligado à política, mesmo antes do 25 de Abril, e, portanto, nós vivemos aquele ano com muita intensidade e depois aquele dia, porque estávamos verdadeiramente preocupados se o país caminhava para uma nova ditadura. Nós, democratas, que aquilo que estávamos a ver em 75 era o Partido Comunista a tentar a apoderar-se do poder. Eu recordo que os americanos chegaram a dar Portugal como perdido, na altura para o Bloco de Leste. Mas, felizmente, os militares, a começar pelo general Yanes, o país deve-lhe isso, resolveram pôr um fim a essa deriva e retomar aquilo que era o princípio da Revolução, que era voltar a tornar um país democrático, do estilo ocidental, com liberdade completa das pessoas escolherem quem queriam para governar. E quando decidi estudar Economia, já tinha essa visão de um dia ingressar no mundo político? Não. Aliás, eu hesitei muito. Primeiro, eu fui para a Economia porque gosto dos assuntos macropolíticos, sim, é verdade, macroeconómicos, essencialmente, mas sobretudo porque eu era muito bom a matemática. E, portanto, na altura não havia aquelas pessoas que odiavam matemática e iam para letras, ou gostavam de matemáticas e iam para ciências. Mas entre a engenharia, que é uma coisa mais fechada, mais ligada às máquinas, vamos dizer assim, ou à economia ou à gestão, eu preferi claramente a economia e vem dessa apetência pela matemática, onde eu tirava sempre boas notas e aliás, das explicações de matemática até muito tarde, porque sempre foi uma área onde tive grande facilidade.
Depois, como é que aparece o seu percurso profissional, nomeadamente em consultorias, em empresas? Na altura, quando estamos a falar nos anos 80, havia uma grande. Primeiro, estamos a falar ali no auge do cavaquismo, num período em que Portugal tinha aderido à União Europeia, a economia crescia nunca mais, a 4, 5% ao ano, nunca mais voltamos a crescer a esses valores. A vossa geração não sabe o que é isso. E, portanto, havia uma grande procura. Estávamos em pleno emprego. Nós estávamos ainda a estudar, fosse em que área fosse, e estavam as empresas financeiras, ou as consultoras, ou outras instituições, a tentar captar-nos. Portanto, eu comecei a trabalhar num banco, na altura no BPA, depois Milénio, ainda estava a estudar. E não porque eu procurasse, foi ao contrário, mas quer dizer, mas foi assim, não, era genérico. Era genérico porque a economia crescia a tal ordem que era necessário mão de obra e, portanto, eles iam às universidades, recrutavam os melhores alunos e tentavam segurá-los de imediato. E, portanto, eu fui logo para a banca. Mas, rapidamente, constatei que não era aquilo que eu mais gostava, porque era muito focado. Eu estava num gabinete de análise financeira e senti que não era aquilo que eu gostava, porque eu gosto muito do relacionamento humano. E, portanto, procurei uma alternativa, e a alternativa foi ir para a consultoria, onde hoje estamos com o cliente A, amanhã estamos com o cliente B, no outro dia estamos com o cliente C, num dia estamos a fazer um plano estratégico para uma autarquia, no outro dia a fazer um plano de negócios para uma adega cooperativa, no outro dia um processo de fusão de uma empresa petrolífera, e portanto com setores completamente diferentes, com pessoas completamente diferentes, e isso é aquilo que eu gosto mesmo. E portanto, já quando estive fora da Assembleia, voltei à consultoria e volta e meia faço uma perninha porque gosto muito dessa área. E chegou a deputado em 1991, estávamos a comentar que está quase a fazer 30 anos desse percurso aqui dentro. E o que é que sente que mudou dentro destas 4 paredes em quase 30 anos? Mudou muita coisa, não é? Quer dizer, mudou, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista político, o Parlamento evoluiu. Por um lado, houve uma diminuição do número de deputados, eram 250, passámos a 230. Por outro lado, ampliámos as instalações. Quando as pessoas rapidamente se esquecem, a Torre do Tombo, os arquivos do Estado, estavam aqui dentro do Palácio. O PSD, nos tempos da maioria do professor Cavaco, que tinha, portanto, maioria absoluta, portanto, mais de 130 deputados, tinha direito a 2 salas. E eu costumo dizer, éramos obrigados a conviver muito, porque estavam 60 deputados por sala. Era uma mesa no meio, com telefones fixos, não havia telemóveis. É preciso pensar assim, estamos na pré-história. E havia na parede uns pequenos cacifos, onde nos deixavam a correspondência ou convocatória para as reuniões. Eram essas as condições de trabalho que nós tínhamos. Posteriormente, quando a Torre do Tombo é inaugurada e é libertado um espaço do Palácio, ganhámos então um gabinete para cada 6, 8 deputados. Achámos um luxo. E era uma mesa, uma secretária, para cada 2. Um de frente e outro de trás. Tínhamos de ter cuidado para não empernarmos um com o outro. A minha foi na altura com o Pedro Passos Coelho. Éramos os deputados da Jota e, portanto, os dois partilhámos a mesma secretária. Só mais tarde é que foi construído o gabinete do edifício novo, que permitiu os gabinetes dos deputados, onde cada um tem direito a um gabinete para cada dois deputados. E, portanto, é só para mostrar, do ponto de vista logístico, isto evoluiu. A informática, não havia computadores, era tudo em papel. As grelhas de tempos, sabíamos quando é que começavam, mas não eram tempos fixos. Podia começar e acabava quando mais ninguém queria falar. Eu recordo-me eu mesmo ter utilizado esse estratagema. Uma noite em que estávamos a fazer votações,
do orçamento e percebemos que estávamos a ficar sem quórum. E, portanto, eu tive que estar a falar enquanto os colegas que já tinham ido para casa foram chamados e regressaram antes que alguém pedisse a contagem de quórum. E, portanto, eu só me calei quando me foi dado sinal que já havia quórum e que o perigo de ser interrompida a sessão tinha desaparecido. Ora bem, isso hoje era impossível, porque hoje há grelhas de tempos, cada um tem um tempo definido para falar, não pode fazer discursos de horas à Fidel Castro. Portanto, do ponto de vista humano, também evoluiu muito, porque há, de algum modo, o relacionamento entre as pessoas não é tão forte. Eu sinto isso, sobretudo, porventura, no meu partido, talvez pelo facto das pessoas, de facto, terem os seus gabinetes. E, portanto, estamos mais isolados. É diferente quando temos todos que conviver, porque estamos juntos. E por outro lado, e finalmente, este período de pandemia, que foi o culminar na cereja do bolo das transformações completas. Se calhar há 2 anos, o perigo que nós podíamos ter de uma notícia na comunicação social é que havia um plenário com poucos deputados presentes. Hoje, houve reportagens em que era ao contrário, é que havia deputados a mais presentes, tendo em conta as regras de confinamento. Isto só prova como a pandemia veio alterar por completo o pensamento geral. Só para ver estas evoluções todas, o trabalho das comissões mudou muito. Aqui talvez porventura para pior. Porque antigamente elas não eram transmitidas pelo canal Parlamento, pela RTV. E os senhores jornalistas muitas vezes não estavam presentes. Era muito mais fácil se chegar a entendimentos. Hoje, muitas vezes as pessoas quando estão a falar não para o colega que está em frente, mas para o jornalista ou para o canal de televisão que está a transmitir. E, portanto, o trabalho produtivo de procurar uma solução, podendo estar todos de acordo com o fim, vamos encontrar aqui uma solução que não é a minha nem é a sua, é um meio termo, hoje é mais difícil, porque depois o título é PSD cedeu, ou o PS recuou, ou a CDU perdeu, e as pessoas não gostam de ver estes títulos. Enquanto que antes, como não havia essa mediatização precisamente do trabalho da Comissão, não estávamos presos a isso. A solução é boa, se é boa, é boa, tanto me faz se era a minha ou se é a sua. Vamos embora. E, portanto, nem tudo foi pela positiva, mas mudou muito em 30 anos. E qual é que foi o momento mais marcante que viveu aqui dentro? Quer dizer, é difícil definir momentos marcantes assim, não é? Porque é uma vivência, quase uma vida. Portanto, é muito difícil. Claro que há assim, 2 ou 3 pontos. Há um que é o dia da tomada de posse, a primeira vez, em que um miúdo, com 25 anos, entra naquilo que só conhecia pela televisão e vê a cara das pessoas, quer dizer, dos barões do regime. E diz assim, eu estou aqui no meio deles, eu sou um deles agora. Quer dizer, é um momento, é um daqueles dias que nos marca para sempre. Depois, tudo o resto eu achei normal, ganhar e perder. Fui apoiante do partido do governo e do partido da oposição, sem stress nenhum, porque é regra normal da democracia. Um momento marcante foi logo a seguir, porventura, não é logo a seguir, quer dizer, talvez com a imensa força, o que aconteceu em 2015, com o facto de, pela primeira vez, o partido que ganhou as eleições não governar.
E isso foi uma alteração muito significativa ao modus faciente do Parlamento, pelos dois lados. Eu não gostei muito, não gostei de nada. Não é não gostar do que aconteceu, nem de um lado nem do outro. Quer dizer, houve quase que uma ruptura. As pessoas deixaram de se falar. Uns, nomeadamente os do PSD, CDS, porque estavam-se a sentir roubados. Nós ganhámos as eleições, foi sempre assim durante 40 anos. O PS ganhou N vezes sem maioria absoluta. O engenheiro Guterres, o Dr. Mário Soares, o engenheiro Sócrates, ganhou sem maioria absoluta e nós deixámos-lo governar. E agora que nós ganhamos sem maioria absoluta, vocês fazem-nos isto? Portanto, a sensação de roubo. Por outro lado, também, portanto, a um lado aqui uma crispação do parte do PSD e CDS. E do outro lado também uma grande arrogância de dizer nós retirámos-los do poder. E quase com vontade de espezinhar. Que não é normal, porque o que é normal em democracia é, eu costumo dizer, nem ser arrogante quando ganhamos, nem ficar em depressão quando perdemos. Porque é o normal, é cá estarmos, mas naquele momento sentiu-se isso. As pessoas quase que se deixaram de falar. Foi um momento dramático para o país e para quem já era parlamentar e gosta do Parlamento, foi um momento em que eu não senti orgulho. Aqui na Assembleia desempenho também funções de secretário de mesa da Assembleia e para quem não compreende essas funções, e visto que quando entrevistámos também os vice-presidentes da Assembleia perguntámos quais é que são as funções e como é que explicariam, como é que explica sucintamente quais são as funções e qual é o enquadramento dos secretários da mesa da Assembleia? Eu trabalho na mesa desde 95 e que já trabalhei com 5 presidentes diferentes. 3 do Partido Socialista e 2 do Partido Social Democrata. Cada um tem a sua forma de estar e, portanto, eu costumo dizer que nós temos que nos adaptar ao feitio do Presidente. O Presidente é o Presidente, ponto final, e nós temos que, estamos ali naturalmente, porque uma coisa são as competências que constam do regimento, mas depois há um modus faciente das coisas que depende do Presidente propriamente dito. Claro que nós temos funções muito distintas. Não é só o estar na mesa propriamente dito. Há muitas reuniões fora da mesa para as quais os secretários são chamados a participar e participar ativamente. Claro que é muito diferente ser do partido do governo ou do partido da oposição. Porque o Presidente, por regra, delega responsabilidades diretas no primeiro secretário, ou seja, do partido do governo. Preparar a agenda para as conferências de líderes, por exemplo. Ligar-lhe a pedir que prepare a conferência de presidentes de comissão, etc. E, portanto, é muito diferente. Mas, regressando, desde a preparação da agenda da Conferência de Líderes, toda a agenda tem que ser preparada por nós para que as coisas corram bem. A Conferência de Líderes e a Conferência de Presidentes. Ainda antes daquelas reuniões, tudo o que tem a ver com registros de faltas, tudo o que tem a ver com ofícios que são expedidos para fora da Assembleia, resultante de resoluções ou decisões tomadas pelo plenário, por exemplo, para tribunais ou para outras entidades. É tudo feito pelos secretários. Podem mesmo chegar a representar o Presidente em determinadas funções, desde ir ao aeroporto esperar uma entidade externa, quando o Sr. Presidente e os vices não podem, pedir ao secretário da mesa para ir ao aeroporto apresentar cumprimentos de boas-vindas ou, à partida, cumprimentos de despedida. Ou representar em determinadas cerimónias, porque aqui o Presidente é chamado muitas vezes para tudo quanto é congressos, e o Presidente não pode ir naturalmente. E com muita frequência delegam nos vice-presidentes, nos presidentes das comissões e também nos secretários de mesa. Mas tudo isto extra aqueles momentos em que a pessoa está na mesa. Ali na mesa é sobretudo
organizar os trabalhos para que, quando o Presidente dá a palavra, esteja tudo de acordo, para que tudo decorra de acordo com o regimento, não haja percalços para que ninguém precise de recorrer de uma decisão da mesa porque feriu o regimento, desde a entrada de votos, a tudo o que é preparar o guião de votações, etc. Tudo isso é a função dos secretários da mesa. Também é presidente da União Interparlamentar e por vezes não é tão noticiado essa função que desempenha, e é uma organização bastante grande. Como é que foi todo esse processo eleitoral? Foi um desafio muito, muito interessante e eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, ao Presidente Ferro Rodrigues ter proposto o meu nome para esse desafio. A União Interparlamentar é a mais antiga organização multilateral do mundo. 130 anos. É anterior à Sociedade das Nações e anterior às Nações Unidas, portanto, que estão a completar 75 anos. Nasceu no século XIX, já ultrapassou 3 séculos. A União Interparlamentar já recebeu 2 prémios Nobel da Paz, por aquilo que conseguiu fazer em juntar povos e parlamentares na resolução de conflitos. E, portanto, é uma organização que envolve mais de 170 parlamentos no mundo inteiro. De parlamentos, o que significa que nem todos são democraticamente eleitos, como é o nosso, porque a União Interparlamentar aceita que os parlamentos, de acordo com a Constituição do seu país. Se a Constituição de um país diz que o Parlamento é constituído por pessoas nomeadas pelo rei, esse é o Parlamento daquele país, ponto final. E nós não vamos dizer, não vamos interferir nos assuntos internos. Dizer, não senhora, este Parlamento não presta porque não foi eleito. Não. Se está de acordo com a Constituição, temos que o respeitar. No entanto, a União Interparlamentar, agora desculpa este enquadramento, mas eu acho que é importante, não significa que não tenha princípios democráticos e que não vá tentando fazer o seu caminho e moldar as mentalidades. 2 exemplos. Os países têm um conjunto, têm direitos de voto, de acordo com a sua dimensão. Mas uma das nossas regras diz o seguinte: se uma delegação de um país, numa Assembleia, se for constituída por deputados somente do mesmo género, esse país perde direitos de voto. Para quê? Para fomentar que, nomeadamente em alguns países, a participação das mulheres possa ser uma realidade. Não estamos a impor, porque não podemos interferir na Constituição do país A, ou B ou C e dizer, não, você tem que eleger mulheres. Não podemos. Mas podemos dar este sinal. Vocês, olha, o vosso peso tem X votos, mas se só vier homens ou só vier mulheres, vocês só têm 10% dos votos que teriam em condições normais. Ou agora, uma segunda regra, porque também fomos identificando que há um envelhecimento natural dos parlamentares. Ok, então criámos uma regra que diz que cada país tem direito a X tempo. Mas se na delegação tiver jovens parlamentares, acresce o tempo que tem para intervir. De modo a poder incentivar também aqueles países que querem ter mais tempo para defender as suas posições e expor a sua realidade, e integrem jovens dentro da União Interparlamentar. E, portanto, para evidenciar que vamos fazendo um caminho. Ora bem, é esta organização que ano passado teve eleições para a presidência, concorreram 4 candidatos, 2 presidentes de parlamentos, o presidente do Parlamento do Paquistão, o presidente do Parlamento do Uzbequistão, uma senhora, uma senadora do Canadá, muito conhecida, que preside, aliás, a Comissão do Médio Oriente, já na União Interparlamentar, e eu próprio em representação de Portugal. Depois de meses intensíssimos de uma campanha virtual, mas louca, com muitos telefonemas, muitos contactos, muito trabalho, também, naturalmente, a diplomacia portuguesa e do Ministério dos Negócios Estrangeiros
e o apoio do governo, que foi inexcedível, foi possível ganhar à primeira volta com 56% dos votos. E isso também foi um marco. Foi a primeira vez na história da UIP que, havendo mais do que 2 candidatos, não foi preciso uma segunda volta, em que houve um dos candidatos que à primeira volta teve logo mais de 50%. Claro que eu fico feliz, naturalmente, era mentiroso se não o dissesse, reconheço, fiquei muito feliz, mas tenho que reconhecer que o mérito não é só pessoal, há muito mérito da diplomacia portuguesa e sobretudo, da marca Portugal. Porventura, se o Duarte Pacheco fosse de outro país, não sei se conseguiria o mesmo resultado. Porque no mundo as pessoas veem o nosso país como aquele que está disponível, que é fazedor de encontros de culturas, que não procura impor os seus valores, nem os seus ideais, que os tem, naturalmente, mas que está sempre disponível para ouvir, procurar entendimentos, procurar fazer pontes, procurar a bissetriz, e isso pesou muito por esse mundo fora. Esqueci-me aqui de uma coisa. Pesou muito. E foi muito marcante, e agora seria injusto, foi muito marcante o apoio da comunidade de língua portuguesa. Os países de língua portuguesa, quer dizer, foram... Há momentos de orgulho, até com português. O presidente da Assembleia Nacional de Angola escreveu uma carta aos países africanos, seus amigos. Eu duvido que se fosse um candidato angolano, se era uma carta tão forte como foi. Eu tenho um vídeo de Timor-Leste, de eles abrirem uma garrafa de champanhe, a dizer ganhámos. Ganhámos. Sentiram que a vitória era deles também. Isso foi impressionante. Passando também à segunda parte da nossa entrevista, e porque nós temos sempre um segmento de perguntas do público, e as perguntas do público foram muito sobre a vida de ginásio, não só por ter sido capa da Men's Health, mas também por ter sido referido no programa Domingo à Noite da SIC. Juntando todas essas perguntas, como é que consegue conciliar toda esta rotina, este trabalho parlamentar, agora também uma candidatura à Câmara de Torres Vedras, a presidência da União Interparlamentar, com um plano alimentar fixo e com um plano de treino rigoroso? É preciso uma grande disciplina, isso é verdade. Mas tudo se consegue quando a pessoa quer. É programar a semana e ao programar a semana perceber logo que, este dia a comissão começa às 10, dá para ir às 8h30, no outro dia dá para ir mais tarde, na quarta-feira começa cedo e, portanto, não há hipótese nenhuma de ir, mas encontrar fórmula de não deixar de manter o exercício físico. Quer porque gosto, que é para uma pessoa sentir-se em forma e isso também aumenta a autoestima, mas também porque, mesmo do ponto de vista mental, eu preciso de um tempinho para mim. Porque a partir do momento em que uma pessoa sai dali, o telefone não para, os SMS, os e-mails, etc. Portanto, a pressão é muito grande. E se a pessoa não tem... aquela é a minha hora. Aquela é a minha hora. E por isso é que eu também prefiro ir de manhã, antes do mundo acordar, vamos dizer assim, porque eu sei que há pessoas que gostam mais de ir à tarde, mas para mim é muito mais difícil, porque mesmo mentalmente, deixar sair de uma reunião para ir, ainda estou a pensar no que é que aconteceu e no que é que eu não consegui fazer durante o dia, faço aquilo que tinha planeado, etc. Assim não, logo ao início da manhã. A alimentação é muito fácil para mim, porque eu sou muito esquisito. Ponto. E, portanto, eu como sou muito esquisito, ao contrário, se calhar, de outras pessoas que gostam de experimentar, gostam de comer mais isto e mais aquilo, gostam do doce, eu não gosto de doces, não gosto de queijo, não gosto de chocolate,
não gosto de N coisas, não gosto de arroz de marisco, não gosto de caldeirada, não gosto de, sei lá, tanta coisa. É mais fácil dizer quase o que gosto. E o que gosto é muito simples, é uma coisa grelhada, com sal e um arroz ao lado, ou um esparguete, sem molhos. Não me ponham um molho que já estragaram tudo. E, portanto, aquilo que se calhar para algumas pessoas é um sacrifício, para mim não. O sacrifício é o contrário. E muitas vezes acontece, até em jantares oficiais, em que eu direi que passo fome, porque naturalmente não escolhi, e não é até porque quer dizer, nenhuma dieta fica estragada, ou nenhum regime fica estragado se um dia a pessoa comer uma coisa fora do que está normal. É simplesmente por não gostar. E, portanto, ok, mexo no prato, a simular que estou a comer, e depois logo tento comer qualquer coisa quando acaba a refeição. Portanto, não é difícil. Mas o principal é a persistência. E a importância do exercício físico. Eu recordo que nós temos altas taxas de obesidade, nomeadamente infantil, que está a crescer. A principal causa de morte em Portugal são doenças ligadas ao coração. Falamos do Covid, claro que é dramático. Falamos do cancro, claro que é a doença que ninguém quer sequer sonhar que possa ter. Mas aquilo que causa o principal número de mortes em Portugal são doenças cardiovasculares. E aí sabemos que uma vida saudável não é uma questão de 2 meses, mas uma vida saudável pode evitar muitos desses problemas. Pode-me dizer, significa que então eu vou viver até aos 100 anos? Não, acho que não, nem de perto nem de longe. Mas eu direi o seguinte, é que tal e qual como a conduzir um carro. Nós sabemos que se formos na autoestrada a 120, podemos ter mesmo um acidente, mas a probabilidade de ter é menor do que se eu for a 200. Aqui é a mesma coisa. Não é o facto de ter uma vida saudável que me garante que nunca irei ter problemas de saúde. Poderei vir a ter naturalmente, mas se calhar a probabilidade de os ter é menor do que se eu bebesse álcool, se tivesse uma alimentação com mais gordura, etc. E, portanto, se todos nós, porque isto não é... se todos nós tivéssemos este cuidado, porventura, atingíamos aquilo que é depois a nossa velhice, onde todos desejamos chegar, com melhor qualidade de vida. E qual é o deputado que acha que está mais perto da sua forma física? Não vou falar de colegas, não, mas partilho aqui de um colega com quem nós já partilhámos o ginásio e, portanto, e que é do Partido Socialista, o deputado Carlos Pereira da Madeira, que gosta tanto desta atividade como eu, mas depois temos outros que praticam outros tipos de desportos, desde ciclismo e com prémios, e portanto ganham prémios de corridas de ciclismo. Tinha um colega que deixou funções que era de karaté. Temos outros, como o CDS, o Pedro Mota Soares, ou o Leitão Amaro, que fizeram a meia maratona várias vezes. Portanto, há muitos colegas que, felizmente, mantêm a prática do exercício físico e quanto isso é importante para a sua vida, para o seu corpo e para a sua mente, para estarmos depois preparados para os debates. Passando ao nosso segmento de escolhas, e proponho aqui várias escolhas. A primeira que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. E entre cães e gatos? Gatos. Tenho 2. A Kira e o Ronaldo. Kira e o Ronaldo. Sagres ou Superwalk? Nenhuma. Carnaval ou Páscoa? Páscoa. Viadutos ou pontes? Talvez pelo viaduto ou pelo nome. E fazem muitas referências ao facto de comparações desde a sua infância com o nome Duarte Pacheco? Sobretudo quando eu estava na Deloitte. A Deloitte tinha os escritórios eram nas Amoreiras, na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco.
E, portanto, quando eu dizia, olha, pode-me enviar qualquer coisa para Duarte Pacheco, sim, já sei que esse é o nome da rua, mas o seu nome, Duarte Pacheco. Portanto, havia ali uma grande confusão entre as pessoas para dizer que era para enviar para o Duarte Pacheco, para a Avenida Engenheiro Duarte Pacheco. Isso, volta e meia, era motivo de conversa. Ricardo Araújo Pereira ou Hermano José? É o Ricardo Araújo Pereira. Como é que se queimam as gorduras do Estado? Não se pode pôr o Estado a correr, mas podia-se queimar muita gordura do Estado se nós conseguíssemos, sem debate político, voltando à história das comissões, porque o problema é quando se quer cortar uma gordura e alguém começa logo a dizer alto lá. Todos nós achamos que deve ser, mas é a gordura do vizinho, não é a nossa. E, portanto, isto o ideal era com o entendimento. E por essa via era muito por forma de consenso. E por forma de consenso eu acho que se conseguiria cortar algumas gorduras que são claramente ineficiências do Estado, a burocracia que não interessa a ninguém, mas que consome dinheiros públicos. E isto é já para não dar o exemplo da doutora Ferreira Leite, que com a sua franqueza habitual, quando Ministra das Finanças, ela extinguiu não sei quantos institutos públicos. E perguntaram-lhe qual foi o critério. E ela respondeu nenhum. E eu disse assim, mas então a senhora extinguiu isto e não? Não, quando alguém me diz que aquilo podia ser extinto, eu extingo logo. Porque é tão raro alguém me dizer que pode extinguir-se qualquer coisa que eu nem quero saber mais, aproveito logo a oportunidade. Porque, naturalmente, cada um acha que na sua área o seu instituto, o seu departamento é sempre importante para o país, mesmo que seja para não produzir nada. Centro ou direita? Centro-direita. Ramalhianos ou Cavaco Silva? Cavaco Silva. José Pacheco Pereira ou Duarte Pacheco Pereira? José Pacheco Pereira. Campo ou cidade? Campo. 230 ou 180, falando de número de deputados? 230. E dou uma explicação. Seria mais popular dizer 180. Não tenho dúvidas. E para o PSD e para o CDS era, se calhar, indiferente. Mas nós temos que pensar sempre o seguinte: os portugueses valem todos o mesmo. Se nós reduzirmos drasticamente, significa que há distritos que deixam de ter praticamente representação no Parlamento. Porque depois eu não posso dizer que um voto em Porto Alegre vale mais do que um voto em Lisboa. Um voto de um lisboeta tem que valer tanto como um voto de um habitante de Porto Alegre. E, portanto, hoje Porto Alegre já só elege 2 deputados. Reparem nisto. A Guarda elege 3. Se nós restringirmos muito o volume, daqui a pouco temos quantos elege Porto Alegre? 0. Então as pessoas que lá vivem não têm direito à representação parlamentar? Têm que ter. E por isso não é fácil. Eu sei que não é popular, as pessoas acham que isto já há deputados a mais. Como digo, acho que o PSD ou o PS iriam trabalhar à mesma para os grandes partidos com menos 10 ou menos 15 ou menos 20 deputados, não era por aí. Mas os pequenos partidos hoje já têm muitas dificuldades. Eu estou numa comissão de inquérito e vejo, quer dizer, nós conseguimos rodar. Mas os partidos mais pequenos, como o CDS ou o Bloco de Esquerda e o PCP, naturalmente, eu imagino que não deve ser fácil, porque a fazer 3, 4 audições por semana, que têm que ser preparadas, temos que ler toda a documentação antes, etc. Uma coisa é um partido em que tu fazes a de segunda, tu fazes a de terça, eu faço a de quarta. Outra é que tem que ser sempre o mesmo. Ora bem, esses partidos, se em vez de ter 10 deputados ficassem com 5, ou menos, em vez de ter 4, têm direito a só 2, porque é isso o que significa. Quando se reduz o número de deputados, reduz para todos. E, portanto, deixávamos de ter também, se calhar, tanta pluralidade de representação parlamentar. E quando deixamos de ter pluralidade de representação parlamentar, significa que há camadas de portugueses que se sentem excluídos, que sentem que não está ninguém a representar o seu pensamento. Por isso, é preferível ter partidos com os quais posso discordar, eu não concordo praticamente nada com o Bloco, não concordo em milhares de coisas com o Chega, mas é melhor estarem cá para que os portugueses que pensam dessa forma se sintam representados
do que essas pessoas se sentirem excluídas da sociedade e da democracia e depois enverdarem, às vezes, por caminhos fora da lei, vamos dizer assim, que uma democracia não pode aceitar. E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? Que eu nunca tenha visitado. Eu já visitei cerca de 90 países do mundo. Alguns em trabalhos, muitos em férias. Férias desde solteiro e depois de casado e normalmente estamos os 4. Sem stress nenhum. Vai tudo. Os meus filhos tinham 3 meses e quando fizeram a primeira viagem, eles são gêmeos, e fizeram a primeira viagem para a Holanda. Fomos para lá, eu tinha eles 3 meses. E depois fizemos até um cruzeiro nos fiordes, eram os passageiros mais novos do barco, porque tinham 9 meses. Portanto, andámos sempre com eles às costas. Pelo menos aquela semana ou aquelas 2 semanas estamos todos juntos. Agora, respondendo diretamente, talvez o Botão. Botão. E qual é a personalidade que o inspira mais? Que se pudesse convidar, por exemplo, para um almoço, seria a pessoa que gostaria de aprender mais? Viva. Portanto, Obama. E em termos de livros, tem assim alguma preferência literária? Milan Kundera, gosto imenso. Gosto muito dos livros dele, do seu pensamento, de alguém que viveu a ditadura comunista e depois a experiência da liberdade. E os seus livros inspiram imenso. E na música? Música. Talvez é internacional ou estrangeiro. Mas olhando para os nacionais, adoro Pedro Abrunhosa. E na estrangeira? Sobretudo pelas letras. Quero voltar para os braços da minha mãe. Na versão com Cabané? Sim. Aliás, por aquilo que já expus há bocado, toca-me sempre. E, portanto, gosto mesmo, mas não só essa. Qualquer música dele. Qualquer música, eu gosto imenso. Estrangeiro. Paul McCartney, talvez. Sim. Claro que a pessoa cresce com os Beatles e são sempre uma referência. A pessoa não é fácil de se esquecer deles. Estamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga o que é que associa a estas palavras. E a primeira palavra que escolhi é fé. Fé? Fé. O que é que associo? O que é que associa? Numa ou mais palavras? O pão para o espírito. Carnaval. Festa. Festa. Cimeira social. Cimeira social. Show off. Ditadura. Ditadura. Opressão. Nova ordem mundial. Caos. Matrafonas. Carnaval, Torres Vedras. Afirmar. A subir. Banca. Comissões de inquérito. Futuro. Futuro. Acreditar. Saudade. Sentimento único que só os portugueses têm. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Pátria. E para terminar? Lar, pátria, lar. Eu acho que tem esse próprio significado, a palavra pátria. Quer dizer, é incrível aquela sensação de quando entramos no... Podemos estar fora, mas eu já sinto esse facto de entrar num consulado ou numa embaixada portuguesa em qualquer canto do mundo e parece que já sentimos ali qualquer coisa, já estamos em casa. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Em primeiro lugar, permitam-me que diga que eu tenho muito orgulho em ser deputado. Gosto. Fui convidado às vezes para outros cargos e nunca aceitei, porque tenho muito orgulho. Acredito muito na democracia representativa. Sou um democrata por coração, por vocação, talvez por ter vivido o 25 de Abril, e portanto acredito que é preciso
cada um defender aquilo em que acredita, com tolerância pelo outro, com respeito pelo outro. Eu nunca critiquei pessoalmente nenhum dos meus adversários. Nunca. Acho que são pessoas que acreditam tanto nas suas ideias como eu acredito nas minhas. E, portanto, eu tenho muito orgulho em estar aqui, em estar a representar uma região, a região Oeste, em procurar dar um contributo, por pequeno que seja, para que o meu país tenha um futuro melhor e ajudar a resolver alguns dos seus problemas. Se isso é bem feito ou não, a avaliação depois caberá a cada um. Duarte Pacheco, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite e desejo as maiores felicidades para este projeto. E obrigado a todos que estão lá em casa. Continuaremos aqui na Assembleia da República com o nosso objetivo, com esta missão em permanência, para entrevistar os 230 deputados. Muito obrigado.